Aí. Deixa eu tirar aqui da Globo. Deixa eu ver, tirei, tá? A Maricélia voltou. Vamos lá, gente, só para a gente terminar aqui, porque hoje quem vai dar aula aqui vai ser o Felipe. Felipe, vai se preparando aí, que você vai falar sobre judaísmo já já, tá? Se vira. Não mandei você ser pastor. Judaísmo, o que é isso? Judaísmo. Não mandei você ser pastor? Agora você fala. Gente, tô enrolado. Na aula passada, esses slides já estão todos postados lá para vocês, tá, gente? Lá em publicações, ok? Esse slide mesmo, nós já falamos ele nas duas últimas aulas e mostrei um outro para vocês também. Então, nós paramos aqui passamos em conceitos importantes, seita, sincretismo, falamos, né? E aí nós paramos em tipos de religiões, tá? Gente, existem muitas maneiras de nós identificarmos as religiões. Esse livrinho que vocês têm lá, né, que eu postei para vocês, que está aqui, que é esse daqui, eu estava até conversando com o Uribes, de Jostein Gaarden, que é o livro das religiões, então ele tem uma classificação, uma tipologia de classificação de religiões. Mas, quero já avisar para vocês que esses tipos de religiões que nós vamos falar aqui rapidamente, simplesmente um tipo adotado por nós, existem outras tantas, e a função básica mesmo é só para identificarmos, para diferenciarmos as religiões de maneira didático-pedagógica, somente para isso. Mais nada, tá, gente? Então, Jostein Gaarden tem um tipo de classificação, outras classificações são possíveis. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, nesses tipos de religiões, religiões proféticas. Então, nós temos aí judaísmo, cristianismo e o islamismo. Outros teóricos classificam essas religiões proféticas como religiões do Oriente Médio. Alguém sabe por quê? Meio ponto. Meio ponto. Pode falar, se alguém souber. Ou desmarquem aí, né? Vamos ver se alguém sabe. Cadê? Se você me der uma semana, eu vou ler esse livro todo, eu te respondo na próxima aula. Não, mas não precisa. Muito bem, a Luana aí falou, ó. Como é a pergunta? É porque essas religiões, elas nasceram justamente no Oriente Médio. Então, eu posso identificar uma religião pelo local de nascimento, de surgimento dela. Então, alguns teóricos falam que judaísmo, cristianismo e islamismo são religiões do Oriente Médio. Por quê? Porque nasceram ali. Algumas dessas outras religiões chamadas sapienciais, como hinduísmo e budismo, shintoísmos, elas são religiões da Ásia Menor, porque nasceram na Ásia Menor. Voltando no exemplo aqui das religiões proféticas, judaísmo, cristianismo e islamismo também é chamado de religiões do livro. Alguém sabe por quê? Porque cada uma dessas religiões, elas têm um livro sagrado, né? No caso aí, Torá, a Bíblia Sagrada e o Alcorão. Então, gente, isso aqui é só para nós falarmos rapidamente sobre essas religiões, e ter o objetivo aqui é muito mais didático, pedagógico, ok? Depois você me cobra o meio ponto, Luana, e vamos lá, né? Então, nós temos aqui 4 grupos de religiões que o autor deste livro que eu postei para vocês, que é da nossa bibliografia básica, ele dividiu. Então, primeiro, religiões primitivas. Dentre as religiões primitivas, nós temos o animismo, politeísmo, xamanismo e o totemismo. Por que são chamadas de primitivas? É uma pergunta. Vamos ver quem vai responder aí.
enquanto eu olho. Foi o Lucas? Não, o Lucas merece mais de meio ponto, né? Porque ele escreveu para mim. Porque ele está acompanhando o jogo lá e está falando, né? É que o Lucas respondeu antes, aí, tipo, veio a resposta do Lucas, a pergunta do Fred e a minha resposta. Pelo menos para mim, assim, tá aparecendo. Aí. Então, nós temos aí as religiões primitivas, que são essas, né? Ó, o pastor. Eu vi ele chegando aí, deve ter tomado uma tarraqueta lá. Primitivas, né? Por quê? Porque são as primeiras religiões. São chamadas O assim. Bahia passou, É. Ô, Léo, o Bahia passou, 2-2. Tadinho dele, né, Lucas? Conversei com ele. Primitivas, né? Então, nós temos o animismo, o politeísmo, o xamanismo e o totemismo. São religiões primitivas porque são as primeiras, são as primeiras manifestações religiosas, os primeiros grupos nas sociedades humanas, tá bom? O segundo grupo em elencado são as religiões sapienciais. Sapienciais vem de sabedoria, são religiões de sabedoria. Essas religiões, elas podem ser agrupadas aí em religião, no hinduísmo, budismo, shintoísmo, tá? São chamadas religiões de sapienciais ou de sabedoria, porque ela não tem dogmas religiosos, mas ela tem muitos posicionamentos filosóficos, ela tem uma relação muito grande com as filosofias de cada região, tá? É bem diferente, por exemplo, das doutrinas, das religiões proféticas, por exemplo, que tem um corpo doutrinário muito forte que dirige o comportamento das pessoas, tá? E as religiões proféticas, né, porque são religiões de anunciação, são religiões de pregação, que exigem conversões, são religiões que são chamadas, que chamam a atenção do povo, né? E, como eu falei, são também religiões conhecidas como religião do livro ou religião do Oriente Médio. E tem o grupo de religiões espiritualistas, né? Dos quais fazem parte o espiritismo, os cultos afro-brasileiros, afro-americanos, a Umbanda, a Quimbanda, né? Bom, isso é só para nós identificarmos os grupos de religiões de forma didático-pedagógica, lembrando para vocês que existem outras tantas religiões, ok? Então, as religiões primitivas, elas, que nós falamos com vocês, animismo, as religiões animistas, totemistas, elas são religiões dos povos nativos, né? Dos índios, dos povos que vivem na floresta, dos povos que surgiram em determinadas regiões específicas, como a Oceania, por exemplo, ou a Micronésia, essas regiões. Então, é onde surgiram as primeiras sociedades indígenas nativas, tá bom? Elas são chamadas de primitivas porque elas estão muito ligadas à natureza, às coisas da natureza, tá? A origem, os cultos estão relacionados com o sol, com a lua, com a água, com a terra, com as florestas, tá? E dão muita ênfase na ancestralidade de cada grupo, de cada sociedade primitiva, tá bom? Então, primitivas é o nome dado às crenças religiosas e às práticas daquelas regiões tradicionais, muitas vezes isoladas, chamadas de pré-culturas, que não se desenvolveram tecnologicamente, tá? Essas religiões primitivas, elas estão esparramadas em várias partes do mundo todo, em diversas regiões do interior da África, em muitas regiões da Oceania,
algumas regiões da Ásia e alguns povos primitivos das Américas. No interior mesmo da Amazônia e no interior do Pantanal, existem várias tribos indígenas aí que são muito antigas, muito tradicionais mesmo, e que cultuam deuses ligados à terra, né? De modo geral, essas religiões primitivas, elas sobrevivem atualmente nas religiões de sociedades não alfabetizadas, especialmente nessas regiões aí das nações africanas e etc. Elas sobrevivem nas religiões, nas sociedades tribais, ok? Vamos lá. Outra característica também importante a se destacar aqui é que elas não possuem nenhum tipo de fonte escrita, como, por exemplo, nós conhecemos na religião cristã, que é a Bíblia. Quer dizer, tudo é transmitido de forma oral, é transmitido de maneira familiar, os pais sempre transmitindo para os filhos e assim por diante, né? Então, eles não têm nada escrito. E tudo que se diz está relacionado, então, com a forma de comportamento, com os costumes de cada povo especificamente. Dentre essas manifestações, nós temos 4 tipos principais. É chamado de animismo, tá? De politeísmo, que são manifestações dessas religiões primitivas, o totemismo e o xamanismo, tá? O animismo é a manifestação religiosa na qual se atribui a adoração a todos os elementos do cosmos, tá? A todos os elementos da natureza e a todos os fenômenos naturais. Então, todos os povos que buscam, que adoram alguma manifestação religiosa, que vocês veem por aí, as tribos primitivas adorando o sol, lua, estrela, o oceano, as montanhas, a floresta, ou alguns animais, plantas e árvores, ou manifestação dos fenômenos da natureza, como chuva, vento, dia e noite, religião chamada de animismo. Para essas religiões animistas, todas essas manifestações do cosmos, da natureza, possuem um ânima. Ânima significa alma. Então, alma está presente nessas manifestações e precisam, então, ser buscadas e adoradas, né? Então, a ideia é de que a alma está presente em todas essas coisas. E por isso os homens e as pessoas têm que buscar e adorar esses fenômenos da natureza. Ok? Outra coisa muito importante de nós destacarmos aqui com vocês é que as religiões politeístas. Poli significa vários. Teísmo é uma palavra que significa Deus. Então, politeísmo é o tipo de religião que adora vários deuses, né? Existem muitos exemplos de religiões politeístas. Aqui tem algumas religiões que já não existem mais. A própria religião grega do mundo antigo, a religião egípcia, a religião dos incas, maias e astecas, que existiu aqui nas Américas, né? E que ainda tem, lógico, tem muito remanescentes disso, e a principal da religião, das religiões politeístas que nós temos no mundo na atualidade, que é o hinduísmo, né? O hinduísmo, hoje, ele tem mais de 1.800 tipos de deuses diferentes. Então, tem deuses com diversos tipos de caráter, diversos tipos de força cósmica, e eles são adorados
ali na religião, na península indílica, né? Na região da Índia, principalmente, do Paquistão. Então, se adora a essas religiões com vários deuses, tá? Se vocês observarem aqui, só nessa figurinha aqui, de maneira rapidamente, apesar de estar um pouco pequeno, vários desses deuses aqui estão relacionados com a mitologia de cada país, de cada região, tá? Alguns desses deuses aqui, não tem, deixa eu ver se tem um outro slide que eu mostro, eles têm figuras antropomórficas, aliás, todas essas figuras aqui são figuras antropomórficas, então são deuses que têm características que têm a forma de homens. Então, aqui nós temos Zeus, temos Atena, temos Hades, temos, quem mais? Nós temos Dionísio, nós temos vários deuses aqui com as suas características próprias, mas a característica principal é que eles têm a forma de homem, tá? Seguindo a mitologia de vários povos. Isso aqui, no caso, é da religião grega, esses exemplos aqui. Mas vocês já estudaram, por exemplo, a religião egípcia, e uma das características de vários deuses egípcios é que eles tinham um corpo de homem, mas a cabeça era metade homem e metade outro animal, um crocodilo, uma águia, uma rã, e assim por diante, né? Então, existem, depende de dentro da cultura, muitas maneiras de se diversificar e de se construir um tipo de Deus do qual eles adoram. Essas pessoas adoram esses deuses. Adoram esses deuses, é lógico que esses deuses ele têm uma força sobrenatural, ele tem uma força sobre-humana, tá? Então, essas divindades são deuses fortes, superiores, com características próprias, e por isso, então, que as pessoas vão adorando esses deuses. Então, eles adoram vários deuses porque um Deus, ele é um Deus da sabedoria, o outro Deus é o Deus da força, o outro Deus é o Deus do vinho, o outro Deus é o Deus criador de todas as coisas. Então, as pessoas que creem assim, creem nessa divindade como um ser superior, e vai adorando, adorando e buscando determinadas características desses deuses. Outra coisa muito interessante de se notar nessas religiões politeístas é que a divindade, tá? Ela tem o gênero, tá? Masculino, ela tem um gênero feminino e tem um gênero indefinido, tá? Não vamos entrar nessa questão aqui, do que seria esse gênero indefinido aqui agora, tá bom? Mas é um gênero masculino e um gênero indefinido. Isso contrastando, por exemplo, com a religião nossa, as religiões judaico-cristãs, que tem, por exemplo, um Deus, e o Deus, ele tem a sua figura, é uma figura masculina. Então, é só para falar para vocês e identificar essas realidades. Esses deuses, mesmo com características humanas, e mesmo de gênero masculino e feminino, eles são seres superiores e que devem ser adorados, tá? Uma outra religião também, uma outra religião que compõe o universo das religiões mais antigas, primitivas, arcaicas, né? Aquelas religiões ou aquelas culturas que adotam o totem, ou chamado de totemismo. O que é isso aqui? O totem são essas estátuas aqui, tá? E essas estátuas aqui, elas são associadas a animais, elas são associadas a vegetais, elas são associadas aí a fenômenos naturais como o sol, a água, o mar, o trovão. Então, toda comunidade que tem o seu totem, creem que estão ligados a uma figura específica do passado, que protegeu aquela comunidade
aquela comunidade. Então, eles se agrupam e fazem um totem, esse totem é colocado geralmente na entrada de cada comunidade, de cada clã, e ali, então, as pessoas vão se identificando com o Deus do qual eles adoram. Por exemplo, o clã do corvo, o clã da serpente, o clã do pinheiro, né? E assim por diante. E aí eles podem desenhar também essas caricaturas aqui, ou podem desenhar símbolos ou brasões também, tá? Para identificar os deuses, do qual eles adoram, ok? Tem o xamanismo é a religião dos pajés, né, dos xamãs, tá? É uma religião, são as religiões também dos povos antigos, ligados aos povos nativos, tá? Que está ligado à presença de um curador, de um xamã, né? Essa pessoa, acredita-se que tem uma proximidade com Deus, ou com os deuses, e a grande capacidade, o grande poder dessas pessoas é de curar e de se comunicar com os espíritos, né? Então, o xamã é uma espécie de sacerdote que é o condutor de almas, que se relaciona, é um intermediário entre as pessoas comuns e os Deus ou os deuses, né? Então, as pessoas devem procurar sempre o xamã para encontrar libertação da sua alma, ou libertação da sua alma, ou cura para algum problema de saúde, ou resolver algum problema, ok? Então, existem muitas religiões, na Ásia, principalmente, e na África, onde o xamanismo é muito forte. É lógico que hoje nós temos, diante de globalização, há uma mistura ainda grande em diversas religiões no mundo todo, demonstrando uma espécie de sincretismo religioso. Então, esses elementos dessas religiões estão presentes em várias outras religiões em determinadas partes do globo, apesar de que algumas dessas religiões, elas são originárias nas regiões mais inóspitas, né, da Terra, ok? Bom, nós temos um outro grupo de religião que adota o panteísmo. O panteísmo é uma palavra grega que significa pan, teísmo, crença em Deus. A ideia é de que tudo é Deus, tudo que é Deus. A ideia de que, como está escrito aí, Deus está em tudo, ou está sendo representado em múltiplos aspectos divinizados na natureza. Nesse sentido, Deus pode ser o universo, Deus pode ser a própria natureza, o meio ambiente, pode ser uma força desconhecida, enfim, é uma forma de religião, é uma forma também de se adorar. Essas religiões são religiões, tá? Primitivas. É só, lembrando novamente, uma forma de agrupar essas religiões. Se der tempo, uma outra hora, a gente vai, no final do curso nosso, a gente pode voltar aqui e estudar mais um pouquinho essas religiões, ok? Mas isso depois, não agora. As religiões sapienciais, ou chamadas religiões de sabedoria, ou também chamadas religiões de filosofia, né? Então, é o hinduísmo, é o budismo, shintoísmo, são Hare Krishnas, né? Se vocês tiverem ao contato com algumas dessas religiões, vocês vão ver que eles não têm um dogma, não tem uma doutrina específica, mas tem formas de pensamento que indicam formas de conduta da pessoa. Mas essas religiões, elas não obrigam o fiel ou o adepto a elas a
a seguirem aquilo que está expresso, aquilo que Buda falou, aquilo que Confúcio falou, aquilo que está escrito no Bhagavad Gita, que é o livro dos hindus, nada disso. Ali está escrito normas, histórias, formas de filosofia, que está muito mais relacionado com formas filosóficas do que de doutrinas religiosas, tá? Por isso que são chamadas de sapienciais, tá bom? Essas religiões, elas não dão ênfase, então, como eu falei, em dogmas. Elas não dão ênfase em aquilo que você tem que fazer, aquilo que é certo, aquilo que é obrigação de qualquer fiel ou adepto de cada religião. Elas não dão ênfase nesses aspectos, nos aspectos doutrinários. Quando você tem uma doutrina, é que você tem que cumprir o que está escrito naquela doutrina. No caso dessas religiões, eles dão muita ênfase em assuntos como compaixão, contemplação, a busca do autoconhecimento, tá bom? A ênfase é dado a isso daí. E aí está falando o budismo e o hinduísmo, tá bom? E aqui depois vocês leem um pouquinho a história do budismo, né? Budismo, só ler aqui para vocês rapidamente. O budismo é um sistema ético, religioso e filosófico fundado pelo príncipe hindu. Vejam que é hindu, hein? Ele era hindu. Então, o budismo é uma variante do próprio hinduísmo, né? Essa religião foi fundada por Buda, por volta do século VI depois de Cristo, né? Buda, a história dele é muito interessante, tem muita mitologia, tem muita história envolvida, algumas coisas é difícil da gente até acreditar, mas o budismo, ele consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir o nirvana. O nirvana é um estado total de paz e plenitude, tá bom? Nirvana aqui não é aquela banda de rock, não, né? Tá bom? É um estado de paz e plenitude que as pessoas deveriam buscar por meio da meditação, do yoga, para alcançar esse estado de plenitude, tá bom? Veja que o nome do sujeito aqui, que fundou a religião, é Siddhartha Gautama, mas depois que ele atingiu esse estado do Nirvana, ele passou a ser chamado de Buda. Buda significa o iluminado, tá bom? Um dos significados da palavra é o iluminado, ok? E Buda, muitas vezes, é retratado como aquele senhorzinho, né, carequinha, com barrigudinho, né, fofuzinho, tá lá, gordinho, né, nada disso, tá? Ele era, certamente, se Siddhartha Gautama, provavelmente, ele era uma pessoa magra, porque ele fazia muito jejum, ele fazia muita meditação, e ele comia pouco. Então, se come pouco, ele não podia ser gordo. É que nem o pastor Nilson. Bom, Então. o budismo trabalha muito com a lei do karma, tá? O hinduísmo também. A lei do karma afirma que as ações de uma pessoa é que determinam a sua conduta futura. Ou seja, se o caboclo fizer o bem aqui hoje e agora, ele se reencarnará numa vida futura e receberá os benefícios dela. Se ele pisa na bola, pisa no tomate, na outra reencarnação, o destino dele já está traçado e o destino dele não será nada bom, não é mesmo? Então, isso é chamada de lei do karma, tá? Aqui, depois leem, tá, gente? Aqui tem as vestimentas dele, vejam que a maioria são magros, porque meditam, rapam a cabeça, e todos eles aqui vestem roupas simples, né, em forma de túnica, com a ideia de que eles são avessos a coisas materiais, tá? Então, o budismo, então, tem um segmento, uma linhagem, né? Uma vertente budista que dá muita ênfase a isso daí. Bom? Aí nós temos o hinduísmo.
O hinduísmo é provavelmente a religião mais antiga do mundo, tá? Uma das mais antigas do mundo. É uma religião que também acredita em vários deuses. Os deuses também têm forma não somente humana, mas outras formas com animais, como está expresso aqui, né? Existe uma infinidade muito grande de deuses, tá? Como nós já falamos, também acreditam na lei do karma, também acreditam na lei do karma, de renúncia a coisas materiais, e dá uma ênfase também numa sociedade estabelecidas por castas. Aí depois vocês leem no material que eu deixei para vocês no livro das religiões, para vocês terem um conhecimento um pouco melhor, e aprofundarem um pouquinho mais no texto. Só para falar para vocês, uma das únicas religiões do mundo que não se fala em Deus como uma pessoa, como um ser, é o budismo. Vocês vão ler tudo sobre o budismo e nós não temos um Deus, o nome de um Deus, nós não temos um Deus Jeová triuno, nós não temos não temos um Cristo no budismo, tá? E nós temos as religiões proféticas, né? Essas religiões proféticas, elas são, como vocês estão vendo aqui, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, elas são oriundas do Oriente Médio, ela tem o mesmo ramo, ela tem uma mesma origem, a origem de todas essas religiões está no povo judeu, tá? São povos com origem judaica que criaram essas religiões. Então, essas religiões, elas se assemelham em vários pontos, principalmente judaísmo e cristianismo, mas a semelhança maior dessas religiões proféticas é que essas religiões, além de ter o livro sagrado, essas religiões, elas são monoteístas, não esqueçam, pode até cair na prova, tá? Elas são religiões monoteístas, adoram um único Deus, tá? Adoram um único Deus. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né? São chamadas de religiões proféticas, e aqui, de acordo com o nosso referencial teórico, de Ostengarden, né? Porque são religiões cuja origem encontra-se um profeta que comunica-se com a revelação recebida de Deus e denuncia as injustiças. Por profeta, entendemos um porta-voz, porta-voz de Deus. Especificamente, o que nós queremos dizer é que essas religiões, ela tem um sujeito que fundou a religião. O judaísmo como sistema, como religião institucional fundada por Moisés. O cristianismo fundado por Jesus Cristo. Maomé, o fundador do islamismo. Todos eles são vistos como profetas, grandes profetas, que são aqueles que receberam missão, que receberam incumbência de Deus para anunciar boas novas de salvação à humanidade, ok? Então, nós temos o judaísmo, tá? O judaísmo é a primeira religião, só fazer uma leitura rápida, tá? O judaísmo 6. Esse aqui é o menorá, esse desenho aqui. O menorá é um candelabro de sete abas, né? Que é um candelabro com 7 hastes e que simboliza o número da perfeição de Deus para os judeus. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. É o judaísmo, tá, gente? Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, que é criador de todas as coisas,
que é Jeová, o nome dele. Para os judeus, Deus fez um acordo, tá, com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem um povo escolhido, prometendo-lhes a terra prometida. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém, é no estado de Israel que se encontra um grande número de praticantes, tá bom? É a menor religião monoteísta do mundo. Tem no máximo 20 milhões de adeptos esparramados, dos quais mais ou menos uns 15 milhões concentrados em Israel, ok? Ela é a primeira religião. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Essas religiões proféticas vai ser assunto nosso nas próximas aulas e será assunto nas nossas provas, né? Então, nós vamos falar de judaísmo, nós vamos falar de cristianismo e de islamismo. Por quê? Porque toda a nossa cultura, por que a ênfase que nós vamos dar a essas religiões? Porque a nossa cultura é influenciada pela cultura judaico-cristã, né? Então, é muito importante nós identificarmos essa matriz religiosa para entendermos um pouquinho o fenômeno religioso, a nossa religiosidade aqui no Brasil. E discutimos também o islamismo, porque o islamismo impacta o mundo todo hoje, né? Então, impacta e influencia a sociedade pós-moderna. Então, aguardem que estaremos falando mais profundamente sobre essas três religiões. Por enquanto, nós só estamos aqui citando para vocês, ok? O cristianismo é a religião fundada por Jesus Cristo, tá? Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi batizado ali no Rio Jordão, ele escolheu 12 seguidores, fez muitos milagres, curou muitas pessoas, até ressuscitou pessoas, né? Foi crucificado, morto, né? Pelos nossos pecados, morreu ali na cruz para salvar, para nos salvar, né, dos pecados, né? Depois Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou, tá? Ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias, significando que ele venceu a morte. E essa ressuscitação é a característica principal do cristianismo. Quem é cristão, mas segundo o apóstolo Paulo, não acredita na ressurreição, não pode ser chamado de cristão. Mas essa é outra história, e a gente vai falando com vocês, né? O islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé no início do século VII, mais especificamente em 622 depois de Cristo, na região da Arábia, na cidade de Meca, tá? Por ocasião da Hégira, quando Maomé fugiu de Meca e foi para Medina, perseguido. E então este movimento marca a data do surgimento, do nascimento do islamismo, tá? O Islã, quando se fala em Islã, tá? Identifica-se um conjunto de povos da civilização islâmica que adora o islamismo, que professam o islamismo, tá? Islã é aqueles que estão relacionados ou que são seguidores da religião islâmica. Isso é muito importante, pois muitas vezes nós identificamos um país da região do Oriente Médio e achamos que naquele país o sujeito se professa uma religião, professa a religião judaica. E, na verdade, judaica não, islâmica. E, na verdade, não é assim. Então, isso é erroneamente, nós pensamos erroneamente assim, né? Então, nós vamos discutir essas três religiões. Islã significa rendição, significa submissão. A ideia básica aqui é a obrigação de que todos os convertidos ao Islã, eles devem ser submissos a Deus. E olhem, uma outra coisa, a palavra Islã também pode significar paz.
que reforça o caráter pacífico e tolerante da religião islâmica, que é que a religião islâmica tem como missão. Ah, mas paz, um tanto de brigas e Estado Islâmico e terrorismo? Sim, porque é só uma vertente pequena dos islâmicos que são terroristas. São grupos de extremos, são grupos radicais, tá bom? Ok? Isso que eu estou falando para vocês só para fazer um panorama das religiões espiritualistas que estão divididas aí nos grupos esparramados pelo mundo todo. E aqui nós temos as religiões espiritualistas, né? As religiões que adoram uma entidade, que adoram os espíritos, tá? Esses espíritos podem estar ligados às coisas da natureza ou podem ser uma força presente, na natureza como um todo. Vou ver aqui. Nirvana, isso. Lucas Santos. Kurt Cobain, não é Cobain, não, Cobain. Não andou na mesma linha, ele não conseguiu alcançar o Nirvana, né? Ou então ela achou um Nirvana diferente, né, o Lucas? Igual a Luana tá falando aí, eu não tinha visto. Ou então, como o Lucas está falando, um Nirvana meio diferente, morreu cedo com sintomas de depressão, né? Isso vocês sabem, né? Léo 5x0. Não adianta, pastor Nilson, o senhor vir com esse lulinha que não tá 5x0. E nem 5x2, né, ô Lucas? Golaço de Everton Ribeiro. Aí eu já acredito no Lucas, ó. Mas não tá 5x2. Nilson, cadê o senhor, Nilson? Tá mesmo? Tá? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, né? Tomara que acaba logo. Religiões espiritualistas, tá? O último grupo nosso aqui, quando nós falamos espiritualistas, são as religiões onde os seguidores acreditam na manifestação e na intervenção dos espíritos. Acreditam que cada ser neste universo é conectado de alguma maneira a um centro poderoso fora do planeta Terra. Eles acreditam que parte das pessoas vivem depois da morte e conseguem se comunicar com pessoas que já morreram através de um médium. Os espiritualistas recebem mensagens de pessoas mortas ou do passado e passam para os membros da congregação. Eles também curam pessoas, colocando suas mãos sobre o paciente. Entre elas, destacam-se o espiritismo e as religiões afro-brasileiras e a Umbanda, tá? Só para falar para vocês, a Umbanda, deixa eu ver aqui se tem aqui. Tá aqui. Tá? A Umbanda é a única religião com origem brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil, tá bom? Lógico, nós encontramos aí elementos sincréticos de várias outras culturas dentro da Umbanda, principalmente do catolicismo e do espiritismo, tá? Mas essa religião é chamada assim porque ela nasceu aqui no Brasil, tá? Nasceu aqui no Brasil, no período colonial, quando chegaram aqui os primeiros africanos de origem iorubá, e que era um povo que ocupava a região da Nigéria, Beni e Togola, né? Os iorubás eram candombléistas, eram no candomblé, mas chegaram aqui diante da necessidade de se converterem ao catolicismo, então eles absorvem determinados elementos da religião católica e aí eles vão moldando a sua própria cultura. Como vai absorvendo de forma sincrética vários elementos de outra religiosidade, eles acabam
absorvendo também outros elementos de outras religiões, como, por exemplo, outras religiões africanas e o espiritismo. E aí forma uma religião Umbanda, tá bom? Nós não vamos discutir aqui, tá? Nós não estamos aqui para discutir e nem para falar, eu só estou apresentando essas religiões aqui. Nossa faculdade é confessional, de ensino confessional, é até uma matriz protestante evangélica, e nós somos cristãos. Então, nós vamos nos deter mais na análise do cristianismo, que é a religião que nos interessa. Pois aqui o assunto nosso não é um assunto, não é o estudo das religiões especificamente, mas é o estudo do fenômeno religioso que se expressa nas religiões. Portanto, se todos vocês que estão aqui na aula quiserem se aprofundar mais, nós até ajudamos a vocês a lerem um pouco mais sobre cada uma dessas religiões. Mas no próprio livro que eu postei para vocês, também fala, dá um panorama interessante de cada uma dessas religiões. Olha, um termo que vai cair na nossa prova, e que faz parte do universo da religião, é o sincretismo. Nós estudamos lá vários outros termos nas aulas passadas, né? Heresias, seitas, rituais, conceito próprio de religião. Agora, este conceito de sincretismo, ele é muito importante, pois o sincretismo é um fenômeno religioso e que está muito presente nas religiões brasileiras, tá? Praticamente todas as religiões brasileiras, elas são sincréticas, tá? O que é o sincretismo? O sincretismo é um fenômeno que concilia crenças diferentes, ou até mesmo opostas de diversas religiões, tá? Então, o sincretismo é a tentativa de conciliação de crenças diferentes das religiões, ok? Essas crenças, elas se auto-influenciam e vai moldando aspectos e característicos de determinadas religiões. Assim, sincretismo está presente em em grande parte das religiões aqui no Brasil. É uma espécie de salada de frutas de crença religiosa, né? Salada de frutas, a gente mistura muitas frutas, e aqui, no caso, nós misturamos uma salada de crenças religiosas, de pontos doutrinários, e aí nós vamos ter, por exemplo, no universo religioso, nós temos Santa Bárbara, que tem as mesmas características de Ansar, que é uma deusa das religiões espiritualistas. A característica é as mesmas. Então, há um diálogo sincrético muito interessante no universo religioso brasileiro, ok? Depois vocês leem aí sobre o Candomblé, tá? Eu só estou apresentando, leiam aqui, isso aqui é só para vocês terem um guia para irem lá e verem isso nas outras religiões. Lá no livro que vocês têm, tá? O slide é bem grande, e aí, para quem tiver um interesse, olhem lá direitinho, tá bom? Gente, uma religião que é a matriz religiosa nossa e que é importantíssimo, muito bem, Juliana Santana, já está até lendo, né? Parabéns. Aí, Euribes, ó, você falou que vai ler, então faça como a Juliana Santana, tá bom? Sincretismo e ecumenismo podem ser considerados sinônimos? Luana, é uma pergunta assim, um pouco complicada, isso depende muito de quem vai afirmar. Não, sincretismos, ecumenismo seria reunião de pessoas, seriam reuniões de religião,
seria um diálogo. Ecumenismo tem muito mais a ver com o diálogo interreligioso, diálogo entre as religiões, mas que se mantém os aspectos peculiares de cada religião. Então, quando se fala em ecumenismo, nós temos aí a cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, todos no mesmo caldo, né? Mas o objetivo principal ali, nessa reunião, é o diálogo interreligioso, discutindo os pontos específicos e primordiais buscados por cada religião, dando ênfase na sua prática cotidiana, dando ênfase nos princípios e nos valores religiosos expressos de cada religião, e que são aqueles que são importantes, tais como o amor ao próximo, o respeito, a lealdade, a tolerância, tá? A pluralidade. Então, o ecumenismo dá muita ênfase nisso daí, só que cada macaco no seu galho, cada um vai preservar a sua religião. No ecumenismo, no movimento ecumenista, não há aquele proselitismo de conversão de uma religião para outra, ou de ênfase de mudança de uma religião a outra. A fé continua de forma privada para cada religião. No sincretismo, não. No sincretismo é essa mistura religiosa mesmo, onde as religiões vão se misturando ali, ok? Tá sim, Luana, eu postei esse primeiro slide, ele tá lá foi o slide até da aula passada, confirma lá para mim, por favor, ele tá lá em aula, slides e resumos de aula 1 e 2. Mas se não tiver também, na hora que eu postar aqui, que eu fechar, eu já posto ele, tá bom? É só confirmar lá para mim. Beleza, pode deixar que eu vou postar então. Uns minutinhos eu posto lá para vocês. Gente, esse slide aqui é sobre o judaísmo. Cadê o Felipe? Tá assistindo o jogo, Felipe? Ou tá aí? Felipe? Não chama ele não, gente. Felipe? Tô aqui, macho. Oi, tá aí. Tô aqui. Pode falar então, Felipe. Eu falei que você ia falar sobre a nossa aula hoje. 5 minutos para você falar sobre o judaísmo. Tá ruim, falhando. Oi. Pegou, né? Pegou a maciota do aluno, né? Juliana, fala isso. Professor, a conexão tá ruim. Eu saí, vou entrando. Não tô falando nada. Que conversa, hein, ô Felipe? Anda, fala alguma coisa aí para nós. O que é essa estrelinha aí, ô Felipe? Oi. O que é essa estrelinha aqui, Felipe? Estrela de Davi. Muito bem. O que é isso? Eu sei que é uma estrela, né? É uma estrela de Davi, é um dos símbolos do judaísmo, né? Eu vou começar a falar aqui, semana que vem você já entra afinado aqui para falar sobre o judaísmo. Não mandei você ser pastor, agora você aguenta. Vamos lá, o que vocês querem saber aí? Explica aí, pessoal, aí, então, essa estrelinha. O que é? Falhando aqui. Gostei. Gostei dessa. Parabéns. Aprendam, viu? Isso aqui é a estrela de Davi, né? Supõe-se na história de Israel que Davi, quando foi para a luta final com os filisteus, ele estava com seu exército bem inferiorizado, com poucos soldados e uma multidão do outro lado de lá, dos filisteus, 5, 6 vezes maior. Davi, ele, então, passa a noite orando, e o povo comendo,
com medo dos filisteus, com medo de ser destruído, né? E aí Davi, ele ora a noite toda, chora, e aí Deus, no final no início da madrugada, Deus fala para Davi que Davi iria vencer os filisteus. E Davi, então, esparramou essa notícia entre o seu exército, e aí pegou e colocou, e pintou essa estrela aí, nos escudos, e levantou uma bandeira para dizer que Deus estava com o povo dele, né, o povo de Israel, é o povo de Israel. Se vocês olharem bem, aqui está bem invertido, mas se vocês olharem bem, a estrela de Davi nada mais é do que uma estrela entrelaçadas, e ela tem um vértice apontado para baixo e outro vértice apontado para cima e outro vértice apontado para baixo. E aqui significa a Trindade, né? É uma história muito interessante que depois a gente discute. Mas o fato simboliza então o cuidado de Deus na proteção ao povo dele, né? Bom, nós vamos falar do judaísmo, gente, porque o judaísmo, ele é a matriz da nossa religião. Primeiro que é a primeira religião monoteísta em todo o mundo. É a mais antiga, é a primeira, tá? É a primeira religião, ok? A origem dela é nessa região aqui, ó. Opa, volta aqui. A origem dessa região aqui é aqui nessa área chamada de Canaã. Canaã significa terra boa, terra prometida. O que é que aconteceu? Abraão, né, ele era um pastor que morava aqui nessa região na Babilônia, né? Nessa região. Então, ele recebeu uma missão, e Deus falando para ele que ele deveria sair aqui dessa região, de toda a sua parentela, e ele era nômade, são tribos, são clãs de famílias, e Deus fala para ele, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mandar, e ali, se me adorares, né, de todo o teu coração, etc, eu farei de ti pai de uma grande nação. E ele, assustado com esse negócio, ele vem com a sua esposa e vem para cá, em Ur dos Caldeus. Ele chega aqui, essa região aqui era uma das regiões, tal qual a região da Babilônia, onde se adorava vários deuses, né? Vários deuses. E aí ele chega ali e, ao invés de adorar vários deuses, ele passa a adorar um único Deus. Nesse Deus que ele adora, ele não faz estátuas, ele não faz nenhum ídolo, e não reza e não ora diante de nenhum tipo de santo que existia aqui nessa região. Ele simplesmente orava a um ser transcendental, né? E quando ele faz isso, ele chama a atenção do povo aí nessa região. E aí ele é uma pessoa diferenciada, ele se torna uma pessoa diferente aí nessa região, onde todo mundo presta atenção nele, porque ele está adorando um outro tipo de Deus, tem uma outra manifestação religiosa, e a partir do que ele faz, o fenômeno religioso vai se expressando de outra forma. Quando ele faz isso, sem querer, ele está
ele está fundando uma outra religião. Uma característica principal dessa religião ser monoteísta, ok? Bom, eu não vou ficar falando demais aqui hoje, porque eu preciso deixar isso daqui pro Felipe falar semana que vem, né? Para falar pro Felipe semana que vem. Então, nós vamos terminar por aqui. Os judeus acreditam que Javé, ou Jeová, em português, ou Yahvé, né, seja o criador do universo, ser presente, onipotente, onisciente, que influencia todo o universo, e que tem uma relação especial com o seu povo. Muito bem. Os sagrados, o livro sagrado. Que é isso? Vou tirar 3 perguntas aqui, Juliana, em sua homenagem na prova. Perfeito, tá certinho esse comentário aqui. Orives, pega isso aqui, esse comentário aqui sobre os judeus. Vai ter 3 perguntas aqui. Ok? Nós vamos parar por aqui, gente, tá? Lembrando, a intenção era só um panorama histórico, tá? Das religiões. Vou postar esse slide já para vocês. Aliás, depois do jogo, tá? Se não tiver acabado. Acabou, Lucas? Ok? E dê uma lidinha sobre o judaísmo e o islamismo para a próxima aula. É matéria de prova nossa, tá? Principalmente para o Felipe, tá bom? Aí o Felipe pode... Nós vamos apertar ele aí. Gente, alguma dúvida por enquanto? Não? Então, eu vou parar a gravação, tá? Desejo uma... Ixi, falta muito ainda, né? Vou parar a gravação aqui, então, tá? Desejo uma boa noite para todos vocês, ok? Qualquer dúvida aí, vocês podem me perguntar durante a semana.